Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos chegando ao nosso episódio 6 do módulo 2 da série A Ordem. E nesse episódio nós vamos falar sobre os 3 canais da ordem, que é a moral, a instituição e a história. Vamos falar sobre a tríplice função da liderança eclesiástica. E dentro desse contexto, a gente vai analisar o papel da moral, da instituição e principalmente essa visão escatológica. Vamos usar alguns referenciais que têm sido a base para os nossos diálogos aqui, pegando por base Eric Voegelin, e eu já trabalhei desde o módulo 1 aqui, os 5 livros dele sobre a ordem e história. E vamos falar também sobre essa questão da simbolização da ordem, escatologia implícita. Obviamente que estamos nessa linha cronológica, trabalhando já os elementos desde a filosofia clássica e chegando agora nos pais da igreja, na patrística e na escolástica, né? E é óbvio que nós vamos ter que tocar em Santo Agostinho, principalmente nesse episódio vamos falar sobre Tomás de Aquino, porque ele vai trabalhar a questão da ética natural, da ordem social, e vamos fazer, obviamente, um contraponto com as ideias da crítica à institucionalidade do poder, baseada em Michel Foucault. É bem interessante a gente fazer esse rastreamento diante de todos esses referenciais, porque eles estão muito relacionados com algumas partes que eu vou tratar aqui desse episódio, e a primeira delas é sobre o simbolismo do bem e do mal, e aí eu estou falando da ética da liderança. E eu digo isso porque liderança não começa no cargo, mas começa na consciência, né? Antes de qualquer estrutura organizacional, a autoridade ela nasce do simbolismo moral que a sustenta. A comunidade reconhece como líder aquele que encarna o bem, que representa o que é justo, que sinaliza o que é verdadeiro. E o primeiro canal da ordem é a moralidade. A luta entre o bem e o mal, encarnada acima de tudo nas escolhas e atitudes de quem lidera. Se essa pessoa não tem essa consciência, você vai perder o elemento fundacional da ordem. Tá? Que é a moralidade. Essa dimensão ética da liderança, ela não é periférica, ela é uma base, e um líder que não representa o bem, mesmo que ele seja muito eficiente, ele fere a ordem em cheio. Ele se torna um dirigente que domina, mas que não serve, que planeja bem as coisas, mas que não escuta, que defende a doutrina, mas viola a justiça. Então ele quebra esse elo moral que sustenta uma autoridade que é legítima. E no universo bíblico, um rei justo ele é símbolo do governo divino. Já um juiz corrupto, ele é símbolo de uma desordem demoníaca. E quando você olha a tradição adventista, esse ideal de liderança ele é profundamente ético. É tão importante falar isso, né? De ter lideranças que são éticas no falar, éticas de como lida com as informações, como lida com a vida dos outros, como não se sobrepõe nas posições, nos cargos, nas funções. Nós estamos falando de ética pastoral, tá? Nós estamos falando de ética da liderança. E Ellen White ela sempre foi muito clara ao dizer que o maior argumento em favor do evangelho é um cristão amável e coerente. Isso vale ainda mais para aqueles que ocupam funções de influência espiritual na igreja. E eu estou falando isso porque a autoridade pastoral administrativa ela só é legítima, pessoal, quando ela representa moralmente a bondade de Deus. Não basta você conhecer as regras da igreja. É preciso representá-las, né? E representar com esse caráter que representa o caráter de Cristo. Então a liderança como canal moral da ordem é mais do que gestão, ela é discipulado público, ela é pastoreio encarnado, ela é santidade que guia, ela é um exemplo que arrasta as pessoas, é um testemunho que convence, pessoal. E essa base ética que legitima os demais canais da ordem é o fundamento, tá? É o fundamento. Sem ela, basicamente toda a estrutura entra em colapso. E quando a gente fala que toda estrutura entra em colapso, eu estou me referindo aqui às instituições, principalmente, que se tornam guardiões dessa ordem. São as instituições que impõem esses limites para que isso não aconteça e também abrem as possibilidades para uma renovação do entendimento da ordem. Então, se o primeiro canal da ordem é a moral, o segundo é institucional.
A ética pessoal do líder precisa ser sustentada por estruturas que canalizam, que regulam, que protegem a ordem dentro da comunidade. Até porque as instituições, elas não existem para substituir o caráter, mas para potencializar a justiça e prevenir a desordem muitas vezes instalada. Essas instituições, elas são por natureza guardiãs da ordem, né? E quando elas estão bem desenhadas, quando elas cumprem o seu papel, elas são espiritualmente orientadas. E no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as instituições, elas expressam um duplo papel. Primeiro é proteger a doutrina e segundo é organizar a missão. Então, todos os níveis da igreja, seja local, de uma associação, união, divisão, associação geral, cada nível é uma articulação de cuidado, de coordenação, de representação. E quando você pega, né, livros como esse aqui, como o Work Policy, né, que é o livro de regras da igreja, ou mesmo quando você pega o manual da igreja, os regimentos, né, os regimentos que nós temos dentro da Igreja Adventista, mesmo o regimento das comissões, departamentos, essas questões elas não são frias engrenagens burocráticas, elas são tentativas históricas de expressar em linguagem organizacional essa fidelidade à ordem divina. Contudo, toda instituição corre o risco da fossilização. Quando a forma se sobrepõe ao sentido, quando a norma se afasta da missão e quando o processo sufoca o discernimento, aí a ordem institucional se torna obstáculo. A liderança espiritual ela precisa ter essa sensibilidade para perceber os limites da instituição e homens de coragem, né, pessoas espirituais, para restaurar o seu propósito quando este é perdido. As instituições não são infalíveis, nós precisamos ter isso bem claro. Elas precisam ser continuamente interpretadas à luz do Evangelho. Um sistema eclesiástico que não se reforma à medida que cresce corre o risco de trair a sua vocação profética. Foi assim que aconteceu com a nossa igreja. À medida que ela foi crescendo, 1901 foi um chamado à readequação, foi um chamado à reorganização. É por isso que líderes não devem apenas aplicar normas, mas discernir sua adequação. Precisa representar a ordem institucional. E essa representação é também purificá-la, guiá-la de volta à missão, abrir espaço para a vida do Espírito. Assim, o segundo canal, gente, da ordem é essa dimensão institucional. E para que ela esteja bem, ela precisa caminhar lado a lado da ética. A moral legitima a estrutura protege a moral. E quando ambas operam, né, nessa sinergia, a igreja é fortalecida, a confiança aumenta e a missão avança com consistência. Um outro elemento muito importante dentro dos canais da ordem está o sentido da história. A gente vê essa missão como expressão da ordem. O terceiro canal da ordem é a história. E não como simples cronologia, mas como sentido, tá? Uma liderança espiritualmente orientada, ela precisa compreender que sua autoridade não se sustenta apenas pela ética ou pela estrutura da igreja, mas também pela sua leitura do tempo. E é o sentido histórico que conecta o presente à promessa. É ele que transforma a missão em testemunho escatológico. E muitos cientistas políticos, e principalmente que se debruçam sobre a filosofia política, entendem que a ordem precisa se realizar historicamente. Isso significa que a liderança deve discernir a vocação da comunidade no tempo em que ela vive. Não basta apenas manter a tradição, é preciso encarná-la novamente, em novos contextos, com novas perguntas. A gente nunca vai conseguir reproduzir a igreja primitiva do Novo Testamento, mas a grande questão não é fazer o que eles fizeram, mas é fazer em nosso tempo o que eles fizeram no tempo deles. Então, a ordem que ignora o tempo se torna irrelevante, e a ordem que idolatra o tempo, ela também se perde. A ordem que discerne o tempo, ela se torna sinal do reino de Deus. Então, o chamado aqui é o discernimento. E a história da Igreja Adventista, ela é marcada por esse dinamismo entre ordem e missão o tempo inteiro. A organização de 1863 respondeu a um chamado missionário. As reformas administrativas, educacionais, evangelísticas do século XX expressaram essa tentativa de adaptar a estrutura à expansão global. E em cada fase, a liderança precisou ler os sinais dos tempos e ajustar a ordem para não trair a missão. Então, liderar com senso histórico é liderar com escatologia. É entender que a missão não é apenas ação, ela é também antecipação. A igreja não está aqui apenas para informar ou reformar o mundo,
mas para testemunhar que há um fim, que há um reino vindo e que há um Senhor que julga e que salva. E cada plano estratégico, cada campanha, cada comissão deve ser lida como expressão dessa esperança. E é aí que você entende, né, de maneira muito mais completa a ordem, não como uma invenção recente da eclesiologia moderna, tampouco como um modelo humano de controle. Ela é, por excelência, um fio condutor que atravessa toda a Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, de Abraão a João. A história da salvação é também a história da revelação progressiva da ordem divina, como Deus que organiza, que purifica, que orienta e que envia o seu povo. E no Êxodo, pessoal, a ordem se manifesta, lá no livro de Êxodo, a ordem se manifesta na libertação e na organização do povo. Deus não apenas tira Israel do Egito, mas lhe dá uma estrutura, dá líderes, leis, tabernáculo, sacerdócio. Cada elemento dessa nova ordem era símbolo e instrumento da presença divina no meio do povo. A organização tribal, de juízes, os ciclos sabáticos, tudo ensinava que viver com Deus exige forma, justiça, exige também memória. Quando você pega os livros históricos e proféticos, vemos ali os altos e baixos dessa ordem. Quando Israel respeita a estrutura como sinal de Deus, como ele a instituiu, né? Israel vai experimentar paz e bênção. Mas quando idolatra a estrutura ou abandona, mergulha no caos. A ordem nunca foi absoluta. Ela era condicional à fidelidade, ajustável pela profecia e corrigível pela história. E com Cristo, a ordem assume uma nova profundidade. Ela forma uma nova comunidade com uma nova ética, novo símbolo, e esse símbolo é a cruz, né? E nova missão, você vai encontrar isso. A igreja primitiva ela é guiada pelo Espírito, ela organiza diáconos, ela organiza anciãos, envia missionários, convoca concílios, tudo para manter a ordem viva e coerente com a nova realidade do reino. E quando você chega em Apocalipse, essa ordem atinge a sua plenitude simbólica e escatológica. Lá estão tronos, assembleias, livros, medidas, liturgias. A cidade santa desce com fundamentos, portões, com luz. Não há mais caos aqui, porque a ordem está completa. Deus habita com seu povo e a liderança pertence ao Cordeiro. Isso traz aplicações tremendas para o entendimento de formação de líderes com essa cosmovisão escatológica. E é preciso concluir esse episódio com essas aplicações práticas que exigem que nós repensemos o modelo de formação de líderes dentro do nosso contexto da igreja. A liderança que articula esses três canais da ordem, a moral, institucional e escatológico, precisa ser formada com uma visão integral. E essa formação começa pela espiritualidade. O líder adventista ele deve ser, acima de tudo, alguém de oração, de escuta, de jejum. A moralidade é o alicerce. A primeira credencial da liderança é o caráter, né? Mas a espiritualidade sem preparo institucional também produz fragilidade. Então, a gente diz assim, né? A gente precisa ter caráter, a gente precisa ter intenções puras e a gente precisa ser íntegro. Ou seja, as nossas palavras precisam ter eco nas nossas práticas. O que a gente fala precisa ser visto no nosso cotidiano. Precisa ter intenções puras. E aquilo que você busca, aquilo que você faz, não tem intenções por trás. Mas, ao mesmo tempo, além de ter caráter, você precisa ter competência, né? Você precisa ter preparo institucional para não produzir fragilidade. O líder precisa conhecer os sistemas, os manuais, os processos, a ordem. Deve amar a igreja e deve discernir a sua estrutura. Então eu vejo aí uma geração que não conhece nada de manual da igreja, não conhece nada dos guias da igreja, lê muita coisa, mas não lê, não conhece. Nós deveríamos ter um conhecimento. Está aqui o Work Policy, né? É interessante porque quando você lê o Work Policy, você vê o quanto essa igreja é organizada, o quanto ela se preocupa, de fato, com o estabelecimento de uma ordem que seja uma ordem moral, né? E que reflita uma ética pastoral, uma ética de liderança em todos os seus procedimentos. Mas nós estamos falando de discernir essa estrutura. Um líder que entende de que todo esse processo também é escatológico, porque isso oferece direção. O líder, ele olha para o futuro com esperança, ele lê o tempo com discernimento e ele atua como ponte entre o presente e a eternidade. E essa formação, pessoal, exige reformas curriculares, muitas vezes, nos cursos de teologia.
exige mentoria no trabalho com os pastores aspirantes, mas mesmo com pastores de mais idade. Exige espiritualidade prática, imersões ministeriais e experiências comunitárias que nos leve e nos conduza para esses 3 canais de maneira harmônica. Então, a liderança, gente, ela é uma jornada e a igreja deve ser o seu campo formativo. Porque liderar é ordenar e ordenar é preparar um povo para esse reino que vem. Então, isso é um chamado, isso é uma vocação dessa liderança que está preparando o povo para o breve retorno de Jesus. Bem, no próximo episódio, eu quero tratar um pouco sobre como houve essa passagem da filosofia clássica para o contexto cristão e quais foram as influências disso dentro do processo da patrística e da escolástica. E como isso chega até nós em nossos dias também como uma fonte de muita influência a respeito do entendimento do sistema representativo, sistema de governo representativo e também do elemento da ordem. Eu espero você nesse próximo episódio. Um grande abraço e até lá.